Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 24 de outubro. É destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Obra de construção de rodovia paralela BR-101 pode começar em 2 anos. Moradores de vários bairros de Blumenau reclamam que estão pelo menos desde terça-feira com falta de água nas torneiras e o SAMAI se posiciona. Vereadora quer buscar solução para a dívida da FURB com o SBLU. Água superfiltrada é opção gratuita para quem visita a Oktoberfest. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A presença do sol e a alta temperatura deve marcar o final de semana aqui na região. Depois da chuva de hoje, o tempo fica firme e os dias poderão ter sensação de clima abafado. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para amanhã, sexta-feira, vamos voltar a ter o tempo firme aqui sobre a região de Blumenau. Uma massa de ar seco e quente avança sobre Santa Catarina e vamos ter ao longo do dia o sol predominando com poucas nuvens e a temperatura se elevando rapidamente. No amanhecer, a temperatura mínima fica em torno dos 21 graus e durante a tarde a máxima já fica em torno dos 32 graus aqui sobre a região de Blumenau. E para o sábado, essa condição de tempo firme, predomínio de sol e variação de nuvens, continua aqui na nossa região. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Moradores de Blumenau voltam a conviver com a falta de água. Desde terça-feira que os moradores de vários bairros se queixam de problemas no abastecimento, como conta o repórter Belmiro Avancini. Moradores de vários bairros de Blumenau registraram a falta d'água hoje e alguns registraram falta d'água desde a última terça-feira. Bairros como Tribés, condomínio Vila Jardim Blumenau, ali na região da rua Frederiquense, na Itopavazinha, não só ali, em vários outros pontos da Itopavazinha, Itopava Central, Itopava Norte, Velha Central, inclusive também o centro da cidade registraram a falta de água. O Departamento de Jornalismo da TV Galega conversou com a assessoria do SAMAI, que se posicionou através de nota, que diz o seguinte: o SAMAI faz a captação da água do rio Itajaiaçu para o tratamento junto de uma estrutura que pertence à Celesc, na usina do Salto. Na manhã de hoje, a captação foi paralisada para um conserto no equipamento que atua junto à bomba de captação. Esse trabalho provocou a paralisação total das atividades da ETA 2 por cerca de 1h30. Por conta disso, há uma redução na capacidade de produção da estação e isso impacta o abastecimento de água, com registro de casos de intermitência nos bairros que são abastecidos pela ETA 2. A estação já voltou a operar normalmente a partir das 9h30. O abastecimento deve ser regularizado ao longo do dia. Mas a questão é que essa nota fala a respeito de hoje. E a gente volta a registrar que muitas pessoas estão com falta d'água nas suas residências, pelo menos desde a última terça-feira. A construção de uma rodovia paralela BR-101 pode começar em 2026. Essa previsão otimista foi divulgada durante a autorização para o início dos projetos. O corredor litorâneo norte, também chamado de rodovia Via Mar, será viabilizado por meio de uma parceria público-privada. As ordens de serviços foram assinadas nesta quarta-feira em Florianópolis. A assinatura representa o início da fase de planejamento detalhada do projeto, incluindo estudos do impacto ambiental e traçados técnicos. Serão 145 quilômetros de estrada entre Joinville e o contorno viário em Florianópolis.
A nova rodovia é uma alternativa à BR-101 que sofre com grandes congestionamentos em vários trechos. Vai ser uma PPP. Nós vamos fazer, o governo paga os projetos tudo, depois vamos colocar no mercado para investidores vir para Santa Catarina investir. E vai ter investidor que queira vir fazer essa estrada. E claro que vai cobrar pedágio. Nós vamos cuidar, porque vai ser uma estrada nova, uma alternativa, uma estrada que vai ter um tráfego muito grande, porque hoje colapsou o Vale do Itajaí, colapsou. A obra foi dividida em 5 lotes e nesta quarta-feira foi assinada a ordem de serviço dos projetos executivos de 4 lotes, que vão de Joinville até Itajaí. A previsão é que a construção do corredor litorâneo norte seja iniciada após a conclusão dos projetos e a liberação das licenças necessárias, o que está previsto para o segundo semestre de 2026. Lógico que é um projeto ambicioso, um projeto de 6 pistas, 3 que vêm, e na realidade a expectativa que a gente tem é que nós encontremos parceiro para um projeto que vai ultrapassar 7 bilhões de reais. A vereadora e presidente da Comissão de Educação da Câmara de Blumenau, Silmara Miguel, pretende se reunir com a reitoria da FURB para discutir os parcelamentos do SBLU. Nesta semana, a Câmara aprovou mais um parcelamento. Silmara votou contra, assim como outros 5 parlamentares, mas a matéria foi aprovada com outros 8 votos a favor. O temor de alguns vereadores é que a frequência dos parcelamentos, tanto da FURB como da Prefeitura, coloque em risco o pagamento dos aposentados do Serviço Público Municipal. Nós temos professores na comissão, nós temos matemáticos na comissão, inclusive nós convidamos os outros colegas vereadores para participar desse momento, onde nós estaremos sentando e nós nos colocando à disposição da FURB para que a gente possa resolver o problema, encontrar a raiz do problema, porque o problema está cada vez mais virando uma bola de neve e isso não tem previsão de solução. Então nós sempre vamos ter que colocar a nossa digital aqui para ir empurrando para frente, e empurrar para frente vai sendo cada vez mais crônico o problema. Porque aqui ninguém está querendo procurar culpados, mas o problema está aí e já está gravíssimo. Nós queremos, como parlamentares, já que é nós que temos que votar, é a nossa cara que aparece na votação, nós queremos sentar e ver se nós podemos ajudar de alguma forma, porque a FURB já está se desfazendo de alguns bens para dar uma amortizada, a FURB já está tomando algumas providências, mas não está resolvendo. O aumento da energia elétrica é o principal responsável pela alta da prévia da inflação em outubro. O IBGE divulgou hoje que o índice ficou em 0,54%, acima da projeção do mercado para o mês, que era de 0,5%. É a maior alta para outubro desde 2020. O índice acumulado em 12 meses chegou a 4,4%, próximo do teto da meta. A energia elétrica subiu 5,29% no período. Você sabia, consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de compra e venda de imóveis na planta? Para configurar essa relação, é necessário ter uma ponta do contrato, aquele que qualificamos como fornecedor de produtos e serviços, e o outro lado, o consumidor final. Do ponto de vista contratual, os contratos de compra e venda de imóveis firmados com construtoras, incorporadoras, são da modalidade de adesão. Ou seja, os contratos dos quais o consumidor possui apenas a liberdade de contratar, a liberdade de dizer sim ou não para essa contratação. Mas muito cuidado. Importante destacar que nem toda venda de imóvel vai se enquadrar na relação de consumo, pois nem todo vendedor é um fornecedor de produtos ou serviços. Fique atento. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente.
nem só de chopp vivem os visitantes da Oktoberfest de Blumenau. Além da tradicional bebida, os foliões também contam com fornecimento gratuito de água superfiltrada. A ação faz parte da estratégia para reduzir o impacto ambiental de resíduos gerados pelos consumos de garrafas PET e copos plásticos nos dias da festa. Além, é claro, de conscientizar os participantes sobre o consumo consciente de bebida alcoólica. A água superfiltrada está sendo disponibilizada durante toda a festa nos setores 1 e 3. A iniciativa permite reduzir o uso e descarte de garrafas plásticas, diminuindo o impacto ambiental. Em 2023 foram fornecidos 44 mil litros de água ultrafiltrada, o que representa 88 mil garrafas PET a menos no lixo. Além do fornecimento de água, a Oktoberfest conta com um programa de eficiência energética. Ao monitorar o consumo de resíduos sólidos, água e energia, a festa visa alcançar maior eficiência no uso e gestão dos recursos. Assim, a Oktoberfest avança na descarbonização e redução da pegada ambiental nos próximos anos. Nós temos sensores instalados, onde essa informação toda é levada, não só para esse painel que fica aqui na festa, para todo mundo aqui olhar e ter um pouco mais de conscientização da questão ambiental, mas também isso vai para no nosso escritório, na nossa matriz, na nossa central. Ali, nossos técnicos avaliam os dados e tomam decisões de forma mais eficiente no consumo de energia, ou da água, ou do resíduo. Com esses dados, a gente pretende não só analisar o que está acontecendo em tempo real aqui, nesse momento, mas também já servir para as próximas festas, para a gente tomar as medidas de melhoria e melhor eficiência para a questão ambiental. Esses dados, só eles por si só, né, são números. Então, é todo um trabalho com todo o time, com toda a equipe daqui, operacional, para tomar as melhores decisões para a eficiência energética. Parte dos dados analisados também fica disponível aos visitantes da festa em um telão, que é atualizado diariamente. O painel fica instalado no hall de entrada do setor 1. Hoje a Oktoberfest superou a marca de 400 mil visitantes. É que durante o dia foi realizada a Oktoberfest da melhor idade, que levou mais de 8 mil pessoas à Vila Germânica. O vento forte de hoje à tarde, no início da tarde, acabou derrubando 2 placas do teto do novo Boulevard na vila. 2 pessoas que estavam no local tiveram ferimentos leves. Ainda durante a tarde, o concerto no local foi realizado. Agora à noite é esperado um bom público para prestigiar a festa. O ingresso custa R$ 22,00 e quem for de traje típico paga meia entrada. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Hoje, num lugar um pouco mais estranho, né? Hoje dentro do carro para nós fazer o nosso boletim do esporte, até porque a gente percorreu as ruas da cidade de Blumenau e muitas ruas aqui foram afetadas, principalmente na região velha, com as chuvas da tarde, desse final de tarde de quinta-feira e também com os ventos fortes, muitas árvores, né, caídas, muitos, né, tapumes, próprios telhados que perderam telhas, né, com essa chuva e esse vento forte que aconteceu hoje à tarde aqui na cidade de Blumenau. Por isso, a nossa unidade móvel circulando pelas ruas, mas nada de mais grave registrado pela Defesa Civil aqui da nossa cidade. Mas vamos lá, vamos falar de esporte, que é o que interessa, começando pela Libertadores. Olha, eu acredito que nós vamos ter uma decisão brasileira, porque com a vitória de 5-0 do Botafogo ontem, o Botafogo praticamente garantiu a sua classificação para a grande decisão. Pode perder por 4-0 no Uruguai, que vai estar dentro da grande decisão da Libertadores. E o Atlético Mineiro na terça-feira já tinha vencido 3-0. O River pode perder por 2-0 também na Argentina, que estarão lá. Vamos ver os jogos da volta aí. E aí, obviamente, torcer para que as duas equipes, né, elas estejam aí dentro da grande decisão da Taça Libertadores da América 2024. Olha, a CBF divulgou agora há pouco, tá? A CBF divulgou agora há pouco também a própria, o mando de campo da decisão,
tá? O mando de campo da decisão entre Atlético Mineiro e Flamengo na Copa do Brasil. O primeiro jogo acontece no Maracanã e o segundo jogo vai acontecer lá em Belo Horizonte. Esse é o mando de campo da Copa Libertadores da América, aliás, da Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro está em 2 decisões, se chegar na Libertadores e também na Copa do Brasil. Veja que campanha que está fazendo a equipe do Gabriel Milito, técnico da equipe do Atlético Mineiro, chegando nessas 2 decisões. E está com o caixa gordo, né? Com a chegada nas 2 decisões, o Atlético Mineiro fatura uma grana espetacular. Jorge, olha, começa daqui a pouquinho o Final Four do basquetebol feminino, 8h45 da noite. O basquete feminino de Blumenau joga contra São José, a semifinal do campeonato estadual de basquete feminino. O jogo acontece lá em São José. Se passar para decisão, amanhã 9h15, a grande decisão. E amanhã tem o futsal de novo em quadro. Blumenau Futsal jogando contra o São Francisco, tentando avançar de fase. Se passar, pode ter uma novidade, hein? Joga terça-feira em Blumenau, no ginásio do Galegão. Essa pode ser a grande novidade. Se o Blumenau Futsal passar para a próxima fase da competição, o adversário já se sabe, será o Joinville Futsal. Tá bom, Jorge? Vamos aguardar para ver a sexta-feira se classifica ou não a equipe do Blumenau. Um abraço e até amanhã. A seguir vamos falar sobre juros abusivos. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O dia do cooperado da Cooper é nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite! Ofertas válidas de 25 a 27 de outubro na Cooper Super. Alcatra com maminha sem osso montana, R$ 34,98 kg. Ovos vermelhos grandes, 30 unidades, preço cooperado R$ 12,98 a bandeja. Leite Parmalat 1 litro, preço cooperado R$ 3,89. Lava-roupa em pó Omo 800 gramas, preço cooperado R$ 11,99. Cerveja Amstel Slick, lata 350 ml, preço cooperado R$ 2,99. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar sobre juros abusivos com o advogado tributarista Felipe Martins. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. O que é juro abusivo, né? Como é que um cidadão pode entender, né, de que ele está passando por uma situação como essa? Essa é uma situação delicada para a gente olhar. Primeiro que tu vai precisar de um profissional especializado na área para que a gente possa falar sobre o assunto. Esse profissional vai olhar a taxa do teu contrato, quanto que o Banco Central está determinando que é a taxa para aquela operação, então ele vai calcular com base nas decisões dos tribunais se esse juro ele é abusivo ou não. E isso só um profissional consegue ver.
vai ter que fazer um cálculo ali para verificar se é mais de 50% do valor do que é determinado pelo Banco Central ou não. E esse cálculo ele varia mês a mês. Então o ideal é sempre procurar um profissional nessa área, para ele normalmente vai te aconselhar a achar a melhor saída para o teu caso. No caso de cartões de crédito, por exemplo, né, que é, se a gente for ver, o maior juro aplicado, principalmente para quem parcela faturas e atrasa, né, o juro é muito alto. Como é que o cidadão pode entender se ali naquela operação tem ou não tem algum tipo de abuso? Então, é o mesmo procedimento, tá? A gente vai ter que olhar caso a caso, mês a mês. Eu posso dizer até de um cliente meu que a gente pegou um juro abusivo, estava quase o dobro do que era devido, né? Então acaba que vira uma bola de neve que é impagável. A pessoa nunca vai conseguir resolver esse problema. E normalmente os bancos abusam muito dessa taxa e se beneficiam muito com isso. Porque as pessoas não procuram, né, advogado para isso. Certo, né? E como é possível recorrer de uma situação como essa e resolver esse tipo de problema? É um processo muito longo, demorado, é rápido? Falar em processo no judiciário brasileiro, nos tribunais, nunca é rápido. Isso, infelizmente, se acontecer é raro, tá? Mas é um processo moroso, é um processo que vai demandar bastante tempo. Mas existem algumas medidas urgentes que, em algum caso, a gente possa pedir uma medida liminar num processo e fazer o depósito do valor em controvérsia, às vezes discutir. Existem fórmulas aqui, mas eu quero que todo mundo saiba que existe como. A gente pode resolver isso. Quando ocorre busca e apreensão, por exemplo, de um bem financiado, em quais situações é possível reverter uma medida como essa? Essa é uma situação bem complicada, né? Vamos só fazer uma analogia aqui antes de entrar nesse assunto de uma casa pegando fogo. Se começou um incêndio agora, a gente tenta apagar o mais rápido possível. Agora, se tu for prolongando, vai ficando cada vez mais difícil. Então, sempre que acontecer uma situação dessas, procura algum especialista na área. Algum advogado especializado, não um escritório que só atue nessas áreas. Mas existe como reverter porque existe uma série de requisitos que eles precisam fazer. Eles precisam te notificar antes, eles precisam ingressar com a ação, vai ter que ter o pedido do juiz. Nesse meio tempo eles não podem mais negociar contigo, tem que ser somente no judiciário. Então existe uma série de fatores que, se o banco não cumprir, a busca e apreensão é declarada indevida. E eles acabam tendo que te restituir o teu veículo. Tá? Então assim, tem como. Mas a gente está falando já de uma situação extrema que nunca é legal chegar até ali. Existem cláusulas que são consideradas abusivas, por exemplo, num contrato de financiamento, principalmente financiamento bancário, quando muitas vezes, e é comum muito, está amarrado a alguma prestação de serviço do banco, por exemplo? Sim, com certeza, tá? Qualquer cláusula que não especifique o que está sendo feito, tarifa de contratação. Descontratação do quê? Se ela não especifica, os tribunais já vêm adotando o entendimento de que ela é abusiva. Então, se não houver uma definição clara do serviço que é prestado, ela é sim abusiva. Tarifa de contratação, tarifa de abertura de crédito ou qualquer nomenclatura que a casa bancária opte por utilizar. Uhum. E por isso a gente tem que ficar muito atento quando vai fazer um financiamento, principalmente os de longo prazo. Exatamente, tem que ler o contrato. Se estiver ali na frente de um vendedor de veículo, às vezes, pergunta para ele, mas o que é isso aqui? Ele vai ter que te explicar. Se não souber explicar, é porque tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, tem que ser retirado do contrato. A indicação, quando a gente desconfia de que alguma coisa está amarrada e que não é legal, é não assinar o contrato? Não assine o contrato. Uma vez assinado, vai para o banco que vai ser gerado o débito no seu nome, né? Então, para reverter isso, a gente até consegue, mas é um processo judicial, é moroso e é muito cansativo para todo mundo. E nesse longo período em que acontece toda essa negociação, esse processo, você não pode deixar de quitar a sua dívida. Não, você firmou um contrato, né? Então, existem medidas que a gente vai pedir para o juiz para a gente estar depositando o valor incontroverso, mas nós temos que mostrar que não houve uma má fé da sua parte e o juiz tem que autorizar. Se ele não autorizar, você tem que continuar pagando o financiamento, sob pena de uma busca e apreensão, por exemplo, negativação, enfim.
N medidas. E é comum esse tipo de abuso? Muito comum. Mais do que o devido. Por quê? Porque hoje todo mundo tem alguma operação bancária. Hoje existem poucos bancos que operam no Brasil. A imensa maioria das pessoas tem crédito. Então, assim, a cada 100 pessoas, 2 entram com processo. Então, 98 o banco está lucrando em cima. Então, é um negócio muito vantajoso para os bancos que lucram bilhões a cada trimestre. Quais são os mais comuns, assim, que vocês acabam percebendo? Hoje, os 5 maiores bancos do Brasil, a gente pega Itaú, Bradesco, Santander, o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica, né? Mas existem esses outros bancos de crédito, BV Financeira, Banco Pan, Banco Votorantim, todos eles fazem inúmeras operações, principalmente de financiamento de veículo. E quanto pior o seu score é dentro do banco, para compensar o prejuízo deles, maior é a taxa de juros. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Com certeza. Aí é onde mora o perigo e o lucro dos bancos. Exato. E qual é a orientação para quem vai fazer um financiamento, né? Não entende muito, por exemplo, né? E vai fazer um financiamento, aí se depara com um contrato com alguém que está vendendo algo para ele, né? E ele pode ser iludido ou até levado a fazer algo que por não entender, por não conhecer, acaba depois se arrependendo. Claro, normalmente as garagens, as revendas de veículos têm uma coisa chamada taxa de retorno, que é uma taxa que eles colocam que o banco acaba pagando uma comissão para quem intermediou isso. Existe isso. Então, quanto maior a taxa de juros, maior o retorno, né? Então, a minha dica é, leia o contrato. Na dúvida, pergunte 1, 2, 10 vezes. Pergunte o máximo possível até que você entenda. Questione se a taxa não está alta, se não dá para melhorar. Questione tudo que tem no contrato. Pesquise acima de tudo antes de fazer o contrato também, né? Exato. Quer ver uma cláusula bem comum deles colocarem? Seguro. Muitas vezes o pessoal não pergunta ou não quer um seguro, mas eles já embutem direto. O que é indevido? O seguro ele é válido desde que tu peça o seguro. Ou eles informam, vamos fazer um seguro? Tu fala, ok. Então ele é válido. Agora, se já está embutido no teu financiamento sem que você saiba, se tornou abusivo. Essa é a grande diferença que a gente tem que ficar atento. Mas é comum em financiamento, principalmente a longo prazo de imóveis, por exemplo. São financiamentos de longos anos, né? É muito comum a exigência de serviço com o banco, seguro do imóvel com o banco, esse tipo de ação. Então o cliente ele pode se negar a isso? Com certeza, ele pode. O Código de Defesa do Consumidor ele disse que isso é uma venda casada. Você não pode ter essa venda casada. Você está ali para contratar um financiamento, não seguro. E o que eles fazem normalmente é dizer que isso é um contrato de adesão. Você adere ao que está ali. Tu não pode negociar cláusulas, que isso também é indevido. Por isso que nós podemos revisar esse contrato na justiça depois. Quando, por exemplo, há uma promoção, taxa de juros, vamos supor aqui, 8% ao mês, o banco chega para você e diz assim, não, mas fica por 7,5% ao mês, desde que as operações, como folha de pagamento, tal, passem tudo pelo banco. Isso é válido? É uma operação aceita? Ela é uma operação aceita porque é um negócio individual, né? Então o banco está te oferecendo um serviço personalizado e está baixando a taxa de juros. Desconto na taxa de juros. Exatamente. Essa oferta é legal. Ela é legal porque houve uma clareza de explicação. Eu reduzo a taxa se tu fizer essa outra operação comigo. Assim como se não fizer a operação ou não cumprir lá na frente nesse contrato, o banco pode voltar com a taxa anterior. Se tiver previsto no contrato, sim. Pode fazer. Pode. E normalmente o fazem. E hoje os bancos, eles respeitam muito os contratos, fazem os contratos conforme é determinada a lei? E é a gente que acaba não lendo o contrato corretamente ou não interpretando o contrato corretamente? Depende muito. Porque hoje a gente vê vários agenciadores de mercado e eles simplesmente fazem um contrato e mandam para o banco. Então o banco já recebe o contrato pronto dizendo, olha, nós negociamos isso aqui. Então nesse ponto a gente vê muita maracutaia ali no meio, muita gente iludindo. Contrato de consignado, então, é o que mais tem, principalmente por telefone, tá?
Isso aí tem, assim, de monte, infelizmente, tá? Sim. Agora, falar que banco respeita os contratos, alguns sim, alguns não, alguns dias sim, alguns dias não. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Depende muito do contrato, do cliente, de N fatores ali diferentes. Quem tem alguma dúvida, como é que pode fazer, doutor? Entre em contato comigo, o telefone é 996-19-5174, 996-19-5174, tem o WhatsApp, pode mandar mensagem que eu procuro responder todo mundo. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você, a gente se vê amanhã, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.